Salve, galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, é claro. Por quê? Porque estou aqui novamente para aquele papo sinistro, criminal e também muito assombrado. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma das maiores serial killers, tá, da história. Nós vamos falar sobre a Madame Lalaurie, Delphine Lalaurie, uma pessoa totalmente sádica que fazia, inclusive, segundo relatos, experiências científicas com os seus escravos. Através de um incêndio que ocorreu na sua mansão, foi então descoberto todas as atrocidades que ela fazia com eles. Gente, é uma história muito forte, sem sensacionalismo, tá? Para as pessoas que são mais sensíveis a relatos de tortura, eu peço que até tomem ali um pouco de precaução, de repente pular até algumas partes do que eu vou falar. Isso não é sensacionalismo mesmo, tá? Quando eu li, eu sinceramente fiquei muito impressionada, porque eu já fiz alguns vídeos aqui bem pesados, tá? Sobre o Carrasco de Chillingham, por exemplo, sobre a Condessa de Sangue, e eu vou dizer para vocês, a Condessa de Sangue, que é considerada por muitos a mais cruel das serial killers, para mim, ela fica no chinelo perto de Delphine Lalaurie. Talvez vocês pensem diferente de mim, mas a história é extremamente macabra e forte. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Então fiquem comigo até o final do vídeo. Se gostarem, é claro, deixem seu like, deixem também, por favor, a sua inscrição, que ajuda muito o nosso trabalho. Quero mandar um beijo enorme para todos os novos inscritos. Gente, de verdade, vocês estão nos ajudando muito, o canal está crescendo. Eu agradeço muito o apoio de todos vocês. Então vamos deixar de papo furado e vamos conhecer uma história tão sádica, pessoal, que gerou até alguns episódios ali do seriado ali American Horror Story. Vamos conhecer então. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Marie Delphine McCarthy nasceu no dia 17 de março de 1787 em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e faleceu no dia 7 de dezembro de 1849, com 62 anos de idade, provavelmente na França. Mas a sua morte é cercada de mistérios, visto que há várias teorias envolvendo seu falecimento. Ela se tornou uma grande socialite e era chamada de Delphine Lalaurie por causa do sobrenome herdado do seu último marido. Mais tarde, ela ficou ainda mais conhecida por sua brutalidade monstruosa e inominável com seus escravos. Ela se tornou uma assassina em série que ajudou a torturar, mutilar e matar cerca de 100 escravos negros. Mas esse número, pessoal, pode variar muito para mais ou também para um pouco menos. Delphine era filha de Louis Barthélemy de McCarthy e sua mãe se chamava Marie-Jeanne L'Érable. Ela tinha 4 irmãos e ela veio, pessoal, de uma família totalmente escravagista. Pelas pesquisas que eu fiz, no total a família dela, incluindo a família toda, eles possuíam cerca de 2.000 escravos. Agora, eu não sei muito sobre a infância da Delphine, porque isso são informações muito difíceis de encontrar. Eu não sei dizer para vocês se na infância dela ela já apresentava algum distúrbio de comportamento, porque uma pessoa normal não faz o que ela fez. Como eu falei para vocês ali na introdução, o que ela fez é digno de qualquer filme de terror dos mais macabros. Eu, particularmente, nunca vi nada parecido. Já tinha escutado falar alguma coisa sobre ela, mas quando eu me aprofundei nas torturas que ela cometeu, eu sou muito franca, eu fiquei muito impressionada. E olha que eu me impressionei bastante com o Carrasco de Chillingham, que também é um vídeo aqui do canal, e também com o caso da Sharon Tate, ali também recomendo vocês para ver. Também tivemos aqui o caso da Condessa de Sangue, mas o dela realmente é algo inacreditável, tá? Eu vou ler aqui para vocês depois, mais tarde, alguns trechos de entrevistas, né, que pessoas que presenciaram a cena, quando esses escravos foram encontrados na mansão, tá? Então, assim, um cônsul deixou aqui um depoimento, e eu vou ler depois para vocês, é algo assim
além do macabro do que ela fez, e vocês vão ver que não é sensacionalismo. Então, assim, a Delphine, ela já nasceu, ela já foi criada naquele ambiente totalmente escravagista, e a família dela, pelo que eu entendi, não era uma família, assim, muito adepta a tratar bem os seus escravos. Claro, os senhores, né, de escravos daquela época não eram pessoas carinhosas, porque os escravos, para eles, infelizmente, não passavam de mercadorias, de números. É inacreditável imaginar que isso aconteceu, mas realmente é fato, aconteceu na nossa história. Então a Delphine, ela presenciou muitas coisas, e eu acredito que ela também deva ter presenciado, talvez, alguns castigos, porque os escravos da família dela, quando ela tinha 4 anos de idade, eles assassinaram um dos seus tios. Tá? Então parece que foi uma morte muito violenta, porque ele também era acusado de maltratar os escravos. E nessa época, quando a Delphine tinha ali os seus 4 anos de idade, mais ou menos, era uma época que estava acontecendo muitas rebeliões, porque os escravos, eles estavam passando por uma fase muito difícil. Na verdade, a vida deles ali, se é que eu posso chamar de vida, era muito, muito difícil. E a família da Delphine era, então, sempre vista ali com um olhar de desconfiança pela sociedade. Mesmo aqueles que maltratavam também seus escravos achavam que os escravos dessa família eram escravos muito estranhos, eles eram sempre muito quietos, muito debilitados. Inclusive, os escravos que a Delphine teve mais tarde, eles chamavam muita atenção por causa da magreza e porque eles não falavam. E depois foi visto, pessoal, que eles não falavam porque eles tinham tido, infelizmente, as suas línguas arrancadas. A Delphine, ela foi casada 3 vezes, e 2 vezes ela ficou viúva, e no seu último casamento com o Dr. Leonard, que nós já vamos conversar a respeito desse homem também, que é acusado de fazer parte das torturas que ela cometia. Ele era médico, e essas experiências científicas que ela fazia nos escravos talvez tenha tido muita participação dele. Nunca foi provado, mas uma das escravas que foi resgatada com vida, falou que o Dr. Leonard também era adepto ao voodoo. Então tem muita coisa aí macabra nessa história que pode também estar envolvendo o voodoo. Então a Delphine, ela foi casada 3 vezes, ela teve no total 6 filhos. O primeiro casamento dela foi no dia 11 de junho de 1800 com o Dom Ramon de Lopes e Ângulo. Ele era um oficial real de alto escalão da Espanha. Em 1804, então, ele precisou ir para a Espanha, e em Madrid ele, então, acabou falecendo. Eu não sei muitos detalhes a respeito da morte dele, até se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários. O que eu sei é que ele morreu no trajeto. E a Delphine, ela estava grávida, ela já estava quase ganhando a sua primeira filha. O nome dela era Marie Borgia Delphine Lopes e Ângulo da Candelária, é um nome bem grande, mas ela era muito conhecida pelo apelido de Borquita. Eu não sei se ela chegou a ganhar essa bebê logo após a morte, porque nas pesquisas que eu fiz a respeito, quando ele faleceu, ela já havia ganhado essa criança e acabou voltando então para Nova Orleans, já viúva e com a filha nos braços. 4 anos depois, também em junho de 1808, ela acabou então casando com um banqueiro, comerciante e advogado chamado Jean Blanc. Esse homem, ele comprou uma casa, pessoal, na Royal Street, número 409, e mais tarde essa região ficou conhecida como Villa Blanc, por causa da influência que ele tinha e do dinheiro também. Tá? Então, com esse homem, ela teve mais 4 filhos, e o Jean Blanc, ele teve uma morte que até hoje ela é vista como um suposto suicídio ou um assassinato, porque ele foi morto por envenenamento. E parece que a Delphine, né, teve alguma coisa a ver com isso. Algumas pessoas depois a acusaram de ter matado o marido para que ela pudesse, então, herdar total poder a respeito da herança que o marido deixou, porque, como eu falei para vocês, ele era um homem extremamente rico. Em 25 de junho de 1825, ela sempre se casou no mês de junho, tá, pessoal? A Delphine, então, ela se casou com seu terceiro e último marido, o médico Dr. Leonard Louis Nicolas Lalorre. Ele era bem mais jovem do que ela. Quando ela se casou com ele, ela tinha 38 anos, que para a época ela já era considerada uma mulher bem madura, e ele tinha então apenas 25 anos, e com ele ela teve um único filho que também se chamava Leonard.
O casamento deles nunca foi feliz, as pessoas sempre falavam que eles eram vistos muitas vezes em público, tá? Brigando muito feio, parece que eles se atacavam mesmo ali, de se bater um no outro dentro de casa. Isso foi confirmado por alguns filhos do casal não, no caso, um filho do casal, e os outros filhos que ela tinha, que também moravam junto com eles, confirmaram essa história, tá? Até por carta, parece que isso também foi descrito como um casamento muito conturbado. Tinha uma paixão muito grande entre eles, tanto é que naquela época engravidar antes do casamento era um escândalo, e ela engravidou do filho Leonard antes do casamento. Então era sempre aquela brigaçada, eles brigavam, voltavam, e assim acabou a vida deles ali por muito tempo nessa rotina de violência doméstica. Até que chegou um ponto, pessoal, violência doméstica da parte dos dois, porque parece que ele também apanhava bastante dela. Em 1832, pessoal, em 16 de novembro, para ser exata, a Delfine ela pediu ao primeiro tribunal judicial do distrito uma separação da cama e do conselho do seu marido. E ela usou 3 filhos, inclusive o filho que ela teve com ele testemunhou a favor da mãe, que disse que o pai havia espancado na frente dos escravos, inclusive. Então o juiz acabou concedendo, mas muitas pessoas também acham que isso pode ter sido uma jogada da Delfine para que ela pudesse tomar muitas providências sozinhas, mexer com alguns contratos sem ter a permissão do marido. Tanto é que ela pediu a separação da cama, mas isso parece que na prática não acontecia, porque ele vivia fazendo as visitas nessa mansão, né, que se tornou a mansão Lalaurie, onde aconteciam essas atrocidades. Em 1831, ela comprou uma propriedade na Royal Street, número 1140, que é essa famosa mansão que existe até hoje. Ela administrou com seu próprio nome, com pouco envolvimento do marido. Essa mansão, a princípio, ela fez com 2 andares, era uma mansão muito luxuosa, ela era uma socialite, ela gostava muito de estar sempre ali aparecendo, inclusive em trabalhos sociais. Como eu falei para vocês, ela era muito conhecida, mas as pessoas tinham um olhar de desconfiança, principalmente quando ela construiu essa mansão. Ela fez um sótão, que a princípio seria um alojamento para os escravos, mas ela também fez anexo a alguns quartos para os escravos, que eram aqueles escravos e escravas que auxiliavam ela ali nos momentos até mais íntimos, momentos de se vestir, momentos de banho, e os demais, que eram para serviços mais pesados, ela acabou então fazendo esse alojamento no sótão. Só que mais tarde foi visto que esse sótão, na verdade, ele não era bem um alojamento, ele era uma câmara de tortura. Funcionários mais antigos que trabalhavam com ela e que não eram escravos confirmaram que tinham muito medo dela, que ela ameaçava eles, que eles não poderiam comentar nada para a polícia, porque senão eles iriam sofrer os mesmos castigos. E como eles eram pessoas muito humildes, muito pobres, tinham medo dela, acabavam ficando então calados. Mas teve um funcionário que prestou depoimento depois que a mansão pegou fogo, eu já vou contar isso para vocês daqui a pouquinho. Ele disse que essa Câmara do Horrores sempre funcionou desde que ela construiu a mansão e que aquilo ali era uma espécie de parque de diversão para ela, que nos momentos que ela estava mais nervosa ou entediada, ela passava horas nesse local torturando essas pessoas. Então, assim, pessoal, eu não sei dizer se os filhos dela também sabiam do que aconteciam, porque assim, mesmo sendo no sótão, provavelmente quem estava nos andares de baixo iriam escutar alguma coisa, ou então, na minha opinião, sentir o cheiro também, porque pelo que foi relatado, já vou chegar lá para vocês com mais detalhes, foram encontrados escravos totalmente mutilados, mortos, tá? E já em estado avançado de decomposição, ainda preso nas correntes. Então ninguém ia sentir cheiro. Então eu não sei, porque no final da vida da Delfine tem algumas controvérsias, mas muitas pessoas falam que ela terminou sozinha, que nem os filhos quiseram mais saber dela. Agora moravam 3 filhos com ela nessa época, 2 filhas do segundo casamento e o filho Leonard, que era o último marido dela, que também se chamava Leonard. Essas pessoas nunca escutaram nada, nunca sentiram cheiro de nada. Uma história bastante estranha. Dia 10 de abril de 1834 aconteceu, então, o famoso incêndio e também aconteceu a terrível descoberta. Começou um incêndio na mansão, depois foi visto que esse incêndio foi criminal, né, no caso proposital.
uma das escravas que foi resgatada com vida, porque assim, não se sabe exatamente quantos escravos a Madame Lalaurie ainda tinha. Tá? Algumas pesquisas apontam que ela enfrentou também alguns problemas financeiros e que ela teve que vender boa parte dos seus escravos, ficando naquela época, tá? Na época do incêndio, em 1834, com apenas 54 escravos. Só que assim, pessoal, 4 anos antes de acontecer esse incêndio, ela havia sido chamada para depor, digamos assim. Ela foi investigada porque, como ela costumava dar muitas festas na mansão, algumas pessoas achavam estranho a forma como os escravos se apresentavam, achavam muito estranho eles não falarem, cicatrizes assim terríveis, mesmo ela dizendo que se preocupava muito com os escravos. Então, segundo relatos, parece que teve uma testemunha ocular, tá, que também a denunciou que um homem estava passando perto da mansão quando ele viu uma escrava, tá? O nome dessa escrava parece que era Lia, ela tinha entre 10 e 12 anos. Aí lembra um pouco também a história da Elizabeth Bathory, que é a Condessa de Sangue, porque aconteceu o mesmo episódio com a Condessa também. O que aconteceu? Parece que essa escrava, que era uma criança ainda, ela ficou encarregada de escovar os cabelos da madame. E o que aconteceu? Parece que ela encontrou um nó no cabelo, na hora que ela foi passar o pente, a escova, ela acabou puxando, isso irritou a Madame Lalaurie profundamente, ela acabou então pegando um chicote e ameaçou a criança de dar uma surra muito grande nela. E os pais dessa menina já estavam presos no sótão, porque nenhum escravo queria ir para o terceiro andar, porque aqueles que sobreviveram foram resgatados, pessoal, cerca de 7 a 8 escravos com vida desse incêndio. Então, esses escravos foram as testemunhas, que muita coisa se confirmou daquilo que eles falaram. Já vou dizer para vocês, repito que a história é realmente muito, muito sinistra. Peço novamente para vocês o like, se estiverem gostando do vídeo, é claro, e a inscrição aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom, pessoal? Então, falando da Lia, parece que um homem então estava passando na rua e ele acabou vendo aquela menina no telhado da casa, porque ela passou pelo sótão, conseguiu escapar por uma das janelas e subiu no telhado com medo dessas chicotadas que ela iria ganhar, porque ela já estava extremamente marcada, talvez nem suportaria mais uma surra, né? Olha a crueldade dessa mulher, nem mesmo as crianças ela perdoava, é muita covardia. Então, enfim, acabou que essa menina ficou com muito medo, acabou se desequilibrando do telhado da mansão e ela teria caído. Só que esse homem que viu essa cena, ele não soube se essa menina morreu ou não morreu, mas ele denunciou essa Madame Lalaurie para as autoridades, porque na época a escravidão, né, ainda existia, só que parece que tinha algumas leis que já estavam ali punindo castigos severos para os escravos. Eu não sei direito explicar para vocês que leis eram essas, porque eu não me aprofundei para o vídeo não ficar muito longo. Essa menina, esse homem não viu, mas essa menina na queda, ela quebrou o pescoço. Então, os escravos que foram resgatados com vida falaram que a fúria dela foi tão grande que ela pegou o corpo, ela própria pegou o corpo dessa criança, que era extremamente desnutrida, amarrou ela num tronco e deu várias chicotadas no corpo dela inteiro, deformando o rosto dela. Inclusive, ela já estava morta quando ela fez isso, e mandou então que eles a enterrassem embaixo de uma árvore. Depois do incêndio, pessoal, algumas escavações foram feitas no quintal da casa e foi encontrado um verdadeiro cemitério. Haviam ali esqueletos, haviam ali corpos que ainda não estavam, né, totalmente decompostos, então haviam sido enterrados há pouco tempo, e muitos deles eram de criança. E o que mais chamou a atenção, pessoal, é que aqueles que ainda estavam em estado de decomposição, eles estavam praticamente desfigurados e com membros faltando, o que faz realmente sentido com o que os escravos contaram. Quando a mansão começou a pegar fogo, pessoal, há algumas divergências aí na história. Algumas pessoas falam que a madame não estava em casa, outros falam que sim, que ela estava em casa, só que ela não percebeu quando essa escrava que estava amarrada no fogão, que eu comentei com vocês ali atrás, agora há pouco, essa escrava, então, ela teria começado esse incêndio a princípio para se suicidar, porque ela não aguentava mais ficar presa ali no fogão. Segundo ela, o castigo foi dado porque ela não teria feito bem o jantar, tá? Ela já estava ali por dias, sem comer e sem beber nada, extremamente machucada, e ela não aguentava mais aquela situação, sabendo que os seus familiares estavam passando
lá no 3º andar. Então ela disse que a princípio ela colocou o fogo na cozinha para que ela cometesse suicídio, mas que ela também pudesse chamar a atenção da sociedade para que aqueles outros escravos pudessem ser resgatados. E o que aconteceu? O fogo se alastrou. Dizem que a madame estava na sala de estar, outros dizem que ela não estava em casa. Mas eu vou seguir a linha dos sites de pesquisas que eu fiz, inclusive sites americanos ali que têm uma margem maior de confiança nas informações. Então, o que acontece? Essa escrava, ela disse que começou a colocar o fogo, a madame não teria percebido de início, porque ela ficava numa outra ala, mas quem estava passando na rua que tinha mais acesso à visão da onde ficava a cozinha, viu que havia uma fumaça preta que estava saindo e rapidamente chamaram a polícia e os bombeiros. Quando a Madame Delphine se deu conta do que estava acontecendo, parece que ela chamou o esposo que estava em casa junto com ela, começaram a juntar alguns objetos de maior valor e já começaram a colocar na carruagem, porque ela sabia que com aquele incêndio se alastrando, toda a atrocidade que ela fazia ali dentro seria descoberta. E justamente foi. A população começou a entrar dentro de casa desenfreada na tentativa de tentar ajudar e ela querendo que essas pessoas saíssem. Inclusive, eles pediram as chaves do sótão para tirar os escravos de lá e o Dr. Leonardo teria dito que cada um deveria cuidar da sua vida. Até então que um dos policiais chegou e ordenou o arrombamento da porta. Só que nisso, eles pegaram a carruagem junto com o cocheiro, um fiel escudeiro que ela tinha, e fugiram, porque sabiam que seriam desmascarados. E, gente, quando o policial abriu a porta, pelas informações que eu tenho, parece que 2 dos oficiais simplesmente apagaram. Eles desmaiaram com o que eles viram, porque eles viram atrocidades das mais variadas formas, e aí que entra, então, essa parte sensível do vídeo, que eu vou pedir para que aquelas pessoas que têm maior sensibilidade, de repente, eu passar um pouquinho para frente, ou de repente nem escutar. É sério, tá, gente? O que eu li realmente, olha, chegou a me dar ali uma espécie de queda de pressão, porque a gente imagina a cena, quando a gente lê, a gente imagina. É muito comum ver isso em filmes de terror, mas quando a gente sabe que as pessoas passaram por aquilo ali, é algo assim inominável. Enfim, eles encontraram escravos presos por uma espécie de coleira de espinhos. Essa coleira de espinhos, elas estavam segurando essas pessoas pela pele. Haviam algumas escravas ali com o abdômen aberto e os intestinos todos jogados para fora. E esses intestinos foram amarrados, segundo testemunhas, pela própria Delphine, em torno do abdômen dessas escravas, como se fosse uma espécie de cinto. Havia também um corpo já em decomposição de um escravo, era um senhor mais velho, ele tinha tido essa tampa do crânio retirada e o cérebro dele estava todo remexido e havia um pedaço de madeira próximo desse cérebro, aonde os outros escravos falaram que ela havia feito isso com ele ainda em vida. Tá? Claro que provavelmente ele entrou em estado de choque logo depois, mas dizem que ela fez isso com muito prazer e que ela ria muito. Foi resgatada também com vida uma escrava extremamente machucada, toda cortada com navalha. Ela disse que a Delphine cortava ela diariamente, colocava o sangue dela dentro de um frasco, passava no rosto porque achava que assim ela iria rejuvenescer, também semelhança com a Condessa de Sangue. Talvez a própria Delphine teve conhecimento dessa história e acreditou que isso poderia ser real, que o sangue poderia fazer ela rejuvenescer e que ela também bebia esse sangue e deixava esses frascos também com o Dr. Leonardo para que eles pudessem fazer então trabalhos de voodoo. Outra coisa também que ela gostava muito de fazer com seus escravos, pessoal, isso foi comprovado, tá, nesses escravos sobreviventes e também nos corpos que foram encontrados, que ela costumava castrar os homens e também ela costumava retirar a parte externa da genitália das escravas. Então, ela era uma mulher totalmente pervertida. Dizem que todo tipo de abuso acontecia ali, inclusive abusos sexuais. Então, como ela mexia na parte mais íntima dessas pessoas, eu acredito que isso tudo talvez seja verdade mesmo. Tem uma história, tá? Essa história, a princípio, ela não foi confirmada totalmente, mas assim, pessoal, a Caroline Long, que é uma escritora que fez um livro, ela escreveu um livro da Madame Delphine e que também auxiliou ali os diretores do American Horror Story, que fez uns episódios falando sobre a Delphine. Ela disse que alguns fatos são exagerados, alguns fatos, né, que esse seriado passou são exagerados, mas assim,
pelo que eu pesquisei, pelo que testemunhas oficiais falaram, não vi que teve tanto exagero assim, não. Tá? Realmente o que ela fazia ali dentro era assim monstruoso. Teve alguns escravos, pessoal, que ela retirava a pele do rosto. Esses escravos ainda estavam vivos, porém eles estavam com vários ovos de moscas. E isso, um dos cônsuls que teve ali, ele confirmou, tá? Já vou ler o relato para vocês daqui a pouquinho. Ele disse que como a carne estava viva e exposta, as moscas acabaram, então, indo nessa carne, colocando os ovos, e quando eles foram encontrados, eles já estavam cobertos de larvas, e alguns acabaram não resistindo, tá? Morrendo ali mesmo, antes desse fogo acabar ali com a mansão e, de certa forma, com o sofrimento deles. Muitos não conseguiram ser resgatados porque não deu tempo de tirar todo mundo, e aqueles que já estavam ali praticamente agonizando, não tinham muito mais o que fazer, então conseguiram resgatar entre 7 e 8 escravos. Tem uma outra história que conta também que ela fazia experiências científicas, isso foi uma das escravas que contou. E pelo estado que os corpos foram encontrados, faz sentido o que ela disse. 2 corpos foram encontrados, pessoal, com uma aparência quase desumana, assim, não parecia mais ser uma pessoa. Havia uma escrava que tinha tido os 2 braços e as 2 pernas amputadas e costuradas ao contrário, ou seja, as 2 pernas estavam costuradas na parte de cima e os 2 braços estavam costurados na parte de baixo, porque a Delfine queria fazer com ela uma espécie de caranguejo. Outra escrava foi encontrada também com os 2 braços amputados, as 2 pernas amputadas, e o corpo dela estava com várias cicatrizes circulares, porque a Delfine queria que ela se parecesse com uma lagarta, e isso foi encontrado no sótão da mansão. Também foi encontrada com vida uma escrava com a boca costurada totalmente infeccionada, parece que até ela perdeu essa parte externa do lábio, porque ela já estava alguns dias assim, mas antes de costurar o lábio dela, a Madame Delfine colocou fezes de animais. Então é óbvio que ela já estava com uma infecção muito grave. E um escravo também teria se jogado do 3º andar, antes de chegar, na verdade, no 3º andar, parece que ele conseguiu fugir, foi até o telhado e se jogou, quebrou o pescoço também, porque ele não queria chegar no sótão, porque ele sabia que se ele chegasse lá, ele não iria mais voltar, e pelos gritos que ele escutava, ele já imaginava o que estava acontecendo ali. Então, assim, pessoal, todo tipo de mutilação, todo tipo de abuso, todo tipo de ferimento, essa mulher cometeu. Línguas arrancadas, olhos arrancados, abusos de todos os gêneros. Ela era simplesmente um monstro. Eu vou ler agora para vocês um depoimento, um relato de Armand de Saillard. Tá? Ele era um cônsul francês e ele ficou sabendo desse incêndio, logo depois ele foi chamado, inclusive pelas autoridades, e ele escreveu um relato do que ele viu. Ele falou o seguinte: os escravos encontrados apresentavam mutilações de todos os tipos. Por não fazer curativos em suas vítimas, moscas puseram ovos na carne viva e quando os escravos foram encontrados, estavam sendo devorados pelas larvas. A Caroline Long, que é essa escritora que eu falei para vocês, que também auxiliou a equipe do American Horror Story, ela disse o seguinte: as histórias de tortura são de fatos reais. Ela deixava seus escravos passando fome, espancava-os e os mantinha presos em correntes. 7 homens, entre homens e mulheres, foram salvos do fogo naquele dia. As imagens de American Horror Story são exageradas, mas o que ela fez foi terrível, contou em entrevista ao UOL. E ela também falou, pessoal, a respeito dessas larvas, tá? Ela realmente confirmou através de documentos antigos que alguns escravos estavam cobertos de larvas por causa da pele que ela tirava e ficava aquela exposição. Então, esses escravos, quando foram salvos, eles foram levados direto para a delegacia e eles viraram uma espécie de atração de circo dos horrores. Ali muita gente foi visitá-los, muita gente queria entender o que tinha acontecido, e quando esse incêndio já estava no auge, que não deu mais para salvar muita coisa, muitos saqueadores também
fantasiados de justiceiros também entraram dentro da mansão, roubaram muita coisa. Quando o cocheiro voltou, sobrou até para ele, parece que ele levou uma surra, a carruagem foi toda destruída e sobrou até mesmo para os cavalos, porque eles consideraram que ele estava ajudando uma assassina. Ele era um escravo também dela, mas parece que era um homem muito fiel, sabia de tudo que ela fazia. Eu não sei que fim esse homem levou, mas parece que ele apanhou bastante, mas a Delphine e o Leonard conseguiram fugir. Essa mansão, pessoal, depois ficou muito tempo abandonada, ela foi restaurada, tá? Teve vários proprietários, já foi loja de imóveis, já foi escolas, pertenceu inclusive ao ator Nicolas Cage, que perdeu ela 2 anos depois da sua compra por problemas financeiros, porque também dizem o seguinte, que muita coisa ali acontece, muitos espíritos são vistos, as crianças que eram alunas dessa escola também saíam correndo, dizendo que tinha uma mulher com um chicote atrás deles, e parece que um homem que trabalhava na escola, no momento em que essas crianças saíram correndo, ele viu o vulto dessa mulher. Então, nada para ali. Hoje, ela é uma propriedade privada, também é aberta para visitação, alguns dias, parece, tem que ser agendado. Serviu de locação para American Horror Story, e parece que outros filmes também vão ser feitos ali, os diretores ali de Invocação do Mal já estão providenciando alguns filmes, talvez até envolvendo ali a Madame Delphine, ou outras histórias também. Mas essa mansão, ela é considerada um dos locais mais assombrados do mundo. E a gente não duvida porque muita coisa pesada aconteceu ali. Então, assim, pessoal, há muitas controvérsias também sobre o final de Delphine Lalaurie, né? O que aconteceu com ela exatamente ninguém sabe. Dizem que ela está enterrada em um cemitério em Nova Orleans, que é no mesmo cemitério que Marie Laveau está enterrada. Também é uma outra personagem que apareceu em American Horror Story. Nós vamos falar sobre ela também em outro vídeo, que são 2 túmulos muito visitados no cemitério. Só que uma placa supostamente foi encontrada solta pelo cemitério, dizendo que ali estava descansando Marie Delphine McCarthy, nascida, né? Marie Delphine McCarthy. Então, não se sabe exatamente, mas parece que foi feita uma exumação e realmente é o corpo dela. Só que tem algumas pessoas que falam que a Delphine foi encontrada na França, extremamente pobre, foi reconhecida, foi levada em silêncio para a mansão onde ela havia morado e que ela teria sido enterrada viva no quintal. Mas isso é uma lenda até então, porque nada foi provado. Algumas pessoas falam que ela morreu muito pobre, outras pessoas falam que ela morreu muito rica de uma doença incurável. Parece que isso tem cartas entre ela e os filhos, cartas que ela mandava para os filhos, porque parece que eles não quiseram mais saber da mãe, e ela teria morrido então sozinha. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela, a vida dessa mulher realmente é um mistério. Agora, uma coisa se sabe, pessoal, essa mansão já foi feito algumas pesquisas sobrenaturais e foi comprovado que há algo muito sinistro ali dentro. Hoje ela pertence a um proprietário, o dono dela, se não me engano, se chama Michael, só que eu não sei se ele presencia alguma coisa ali dentro ou não, mas as outras pessoas que foram donas dessa casa, que montaram negócios ali, nada deu certo e várias pessoas sentiam cheiro de carne queimada, pessoas desmaiaram ali dentro, tinham fortes dores de cabeça, escutavam gritos e gemidos, pessoas pedindo socorro. Então é um local que deve ter uma energia muito carregada, é uma mansão muito bonita por fora, por dentro também é bem luxuosa, vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, mas que guarda uma história muito triste. Infelizmente isso aconteceu. Uma pessoa assim, se é que eu posso chamar de pessoa, na minha opinião, realmente não passa de um monstro. Aliás, ela foi descrita como uma fera, ela foi descrita como uma mulher vinda diretamente do inferno e que não tinha nenhum tipo de sentimento. Depois foi feito algumas propagandas, parece que até ela pagou algumas equipes para espalhar que ela não tinha nada a ver com aquilo ali, que foi uma armação, mas a sociedade nunca mais aceitou ela de volta, pelo menos não nos Estados Unidos. Os seus bens foram confiscados, mas parece que ela tinha contas no exterior, já se prevenindo, sabendo que um dia ela poderia ser descoberta. Então assim, pessoal, foi o vídeo de hoje, é uma história bem pesada, quero a opinião de vocês. Se vocês souberem de mais alguma coisa, por favor, deixem aqui nos comentários, que isso é muito importante para nós. Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!
District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.